A gente, geralmente, nos quadros de depressão, nos quadros de transtorno de ansiedade, a gente vai tratar com medicação aquelas mulheres que têm um quadro de intensidade moderada a grave. Exceto nos quadros de transtorno bipolar, que a gente quase que universalmente vai tratar essas mulheres com psicofármacos. Mas uma vez a gente precisando tratar uma mulher com antidepressivo, a CAMAT elenca 3 antidepressivos que são considerados mais seguros. Por quê? Porque tem um número muito grande de mulheres que já foram acompanhadas em coorte retrospectiva. Como as coortes retrospectivas, em sua maior parte, ocorrem nos Estados Unidos e Canadá, sertralina entrou aqui, porque já foi muito observada. E como acontece muito nos países escandinavos, onde se prescreve muito escitalopram, onde se prescreve muito citalopram, o que acabou acontecendo foi que, como primeira linha, ficou citalopram, escitalopram e sertralina na gravidez. Como segunda linha, em ordem alfabética, tá? Bupropiona, desvenlafaxina, duloxetina, fluoxetina, fluvoxamina, mirtazapina e venlafaxina. Ora, a paciente estava usando venlafaxina, engravidou. Eu continuo a venlafaxina ou eu troco para onde primeira linha? Você continua com a venlafaxina. Você vai fazer sertralina e citalopram ou citalopram se ela, dentro da gravidez, fez o episódio e ela não estava usando nada antes. Agora, tem algumas medicações consideradas de terceira linha. Paroxetina, por quê? No passado já houve algum indício que pudesse aumentar a malformação cardíaca. Quetiapina, por quê? Tolerabilidade, ela pode aumentar um pouco a chance de diabetes gestacional. Trazodona, mesma coisa, tolerabilidade, tricíclico também. E quanto à lactação? Na lactação, a gente vai acompanhar algo muito parecido. Na lactação, a gente vai ter aqui, ó, como primeiros lugares, citalopram, escitalopram e sertralina, também tem muitos estudos. São medicações que são consideradas seguras na lactação. Como segunda linha, bupropiona, porque teve um ou outro caso de convulsão, não se sabe se foi por causa da bupropiona, mas convulsão no neonato. Desvenlafaxina, duloxetina, fluoxetina, que é a que mais se aproxima ali do READ de 10, fluvoxamina, mirtazapina, venlafaxina, e como terceira linha, colocaram aqui a coitada da paroxetina, pensando o seguinte, mas se a mulher engravidar de novo, ela vai estar exposta à paroxetina, mas a paroxetina, a rigor, numa mulher que está fazendo lactação e não tem risco de engravidar novamente, não seria uma medicação inapropriada, pelo contrário, poderia até ser colocada como primeira linha, se você garante que ela não vai engravidar de novo. E a quetiapina também, colocou-se aqui como terceira linha, talvez certamente por causa da tolerabilidade, mas a quetiapina é uma medicação muito preciosa na depressão pós-parto, porque eventualmente a gente fica na dúvida se não tem um pezinho no transtorno bipolar. E quanto ao transtorno de ansiedade generalizada? Como primeira linha vai ter escitalopram e sertralina, como segunda linha o citalopram, que desceu aqui um pouco, porque tem menos estudos fora desse período perinatal para TAG, mas as outras entram normalmente. E terceira linha que ficou bupropiona, porque tem menos eficácia na ansiedade, e outras por ou tolerabilidade ou preocupações com segurança, como é o caso da pregabalina, que pode estar incorrer em problemas a longo prazo no recém-nascido, ou por problemas de tolerabilidade também. Na lactação, também escitalopram e sertralina, da mesma forma. No transtorno obsessivo-compulsivo, como primeira linha na gravidez, vai ser citalopram, escitalopram, fluvoxamina e sertralina. A clomipramina pode ser usada? Pode. Entrou aqui como segunda linha. Se a paciente já vinha usando clomipramina, mantém. E durante a lactação? Vai ser quase igual. Entra aqui de novo, citalopram, escitalopram, fluvoxamina e sertralina e clomipramina aqui como segunda linha. Transtorno do estresse pós-traumático. São poucas medicações aprovadas para TEPT, mesmo fora do período perinatal. Durante o período perinatal, a gente vai ter aqui essas possibilidades. Na gravidez, com primeira linha, sertralina, segunda linha, venlafaxina, terceira linha, paroxetina e o prazosina. A prazosina não é recomendado, porque incorreu em malformações congênitas significativas. Mania aguda, a gente vai ter como primeira linha, aripiprazol e quetiapina. Lembrem que normalmente a gente faz em dose mais alta o aripiprazol, normalmente a gente faz em dose mais alta a quetiapina. Não precisa ter medo dessas doses mais altas, tá? Porque se você vai tratar mania, você tem que tratar com dose eficaz, de preferência com monoterapia. Você vai ter como segunda linha aqui o haloperidol, o lítio, que pode ter aumento de defeitos cardíacos, a olanzapina, que entrou como segunda linha aqui, porque aumenta a chance de diabetes gestacional,
e aumenta muito o risco metabólico, mas poderia também, em termos de eficácia, ser primeira linha. Risperidona é o único antipsicótico que incorre um leve risco maior de malformação congênita, mas bem leve mesmo. Durante a lactação, aripiprazol, quetiapina entrou aqui, ó, na lactação para mania aguda, risperidona, e como segunda linha, carbamazepina, haloperidol, lítio, que é meio problemático durante a lactação, você vai ter que fazer eventualmente até litemia, função renal e tireoidiana, se o recém-nascido tiver algum sintoma significativo, e olanzapina e paliperidona também entram aqui como segunda linha na lactação para mania aguda. Depressão bipolar. Se for tipo 1, você vai ter aqui a lamotrigina e a quetiapina como possibilidade de tratamento de primeira linha. Tá? A lamotrigina, infelizmente, a titulação de dose é mais longa, o manejo dela durante a gravidez é um pouquinho mais complexo, porque você tem uma depuração muito grande. A quetiapina é um pouquinho mais fácil de você lidar durante a gravidez, mas aumenta aqui a chance de diabetes gestacional. Segunda linha entra aqui o lítio, a olanzapina. Durante a lactação, de novo, repete-se, lamotrigina e quetiapina. Segunda linha, o lítio e a olanzapina. E se for depressão bipolar tipo 2? A gente tem que lembrar que depressão bipolar tipo 2 cursa com quadros depressivos mais prolongados, mais arrastados, mais difíceis de manejar e, eventualmente, que requerem até o uso de antidepressivo. O pessoal da CAMAT considera isso também. Lamotrigina e quetiapina continuam sendo primeira linha, mas já entra aqui como segunda linha o lítio e a sertralina. Na lactação, lamotrigina e quetiapina, mas de novo aqui o lítio e a sertralina como segunda linha, como sendo algo possível na depressão bipolar tipo 2. Essas preocupações com malformações congênitas, sobretudo relacionadas ao ácido valproico e a carbamazepina, fazem com que a gente recomende que a paciente faça a reposição de ácido fólico. No entanto, a reposição de ácido fólico não precisa ser diferente das reposições convencionais que têm se feito hoje em dia, ou seja, doses que ficam cerca de 0,4 miligramas por dia. Essas doses de 4 a 5 miligramas por dia, não há nenhuma comprovação de que sejam mais eficazes. E, pelo contrário, até pode expor a mulher mais riscos. Então, teoricamente, são doses mais baixas de ácido fólico mesmo. Um outro aspecto importante, todo mundo deve ter ouvido falar que o valproato poderia, em homens, próximo do momento da concepção, teve um estudo escandinavo que mostrou o risco de transtorno do neurodesenvolvimento nos filhos, né, daqueles que usaram valproato 3 meses antes da concepção. Então, era 5% dos filhos expostos versus 3% daqueles expostos à lamotrigina, e não houve aumento de risco para malformações congênitas, mas houve essa associação. O que aconteceu por causa disso? A Agência Europeia de Medicamentos sugeriu, pelo potencial risco de transtorno de desenvolvimento, deveria-se haver uma interrupção do valproato pelo menos 3 meses antes da concepção. A CAMAT fez uma leve discordância. Ela mostrou 2 estudos, um deles foi esse aqui, que negaram essa possibilidade. Esse estudo foi um estudo de 2024, da Dinamarca, que envolveu aqui 1.336 filhos que foram expostos, aliás, que os pais usaram valproato nos 3 meses antecedentes à concepção, e não houve aumento de malformações congênitas, não houve aumento do transtorno do neurodesenvolvimento e nem do transtorno do espectro autismo. Esse também, que já tinha sido um pouquinho anterior, viu taxas um pouco maiores de autismo, mas não significativas depois dos ajustes, ou seja, ainda há uma controvérsia em relação a isso. Neuromodulação é uma possibilidade, estimulação magnética transcraniana pode ser utilizada durante o período perinatal. A estimulação transcraniana por corrente contínua, a rigor, a evidência é limitada, mas é considerada segura, e a eletroconvulsoterapia é relativamente segura e é bem eficaz durante esse período, sobretudo para pacientes graves com risco de suicídio e catatonia. Eu acabei de publicar esse artigo, junto com outro colega, que fala sobre o manejo das medicações durante dos anticonvulsivantes, do lítio e da ECT em pacientes bipolares. Então, quem tiver curiosidade sobre o manejo dessas medicações e o manejo das recomendações para paciente que vai fazer ECT, talvez valha a pena dar uma olhada nesse artigo que a gente acabou de publicar agora em julho.